Olá, meus amigos. Então vamos aqui falar um pouquinho sobre gnosiologia, para compreendermos então o funcionamento das coisas, como que temos então a ideia de um pontapé inicial para o estudo da nossa disciplina, para entendermos então os fundamentos que seriam aí propriamente da ciência, para chegarmos, culminarmos aí no fim do semestre no entendimento, se é que é possível, daquilo que seria a nossa chamada ciência jurídica, o que é efetivamente direito. E veja que perguntar o que é direito é uma questão que vai permear todo o curso, principalmente as aulas de introdução ao estudo do direito, e vai aí nos tirar o sono, digamos assim. Afinal, já dou um spoiler para vocês, aí já adianto uma ideia, que não existe resposta certa, já uma resposta precisa, sobre qual que é a definição, qual que é o conceito de direito. Temos pistas, temos alguns elementos que parecem traduzir a ideia de direito, mas até hoje não conseguimos desenvolver nenhum conceito que sirva de maneira atemporal, de forma absoluta, para explicar esse fenômeno que nos agrada tanto, que gosta tanto, a ponto de vocês escolherem, inclusive, estudar direito aí na faculdade e se aprofundar nesse tema. Para isso, então, nós vamos dar uns passos atrás, como eu bem disse, para tentar entender todo o arcabouço teórico que nós temos sobre as ciências, para depois entender um pouco do direito. E isso, então, a gente começa a trabalhar a partir de uma ideia própria das ciências, aí, própria da filosofia, melhor dizendo, que é a gnosiologia. E o que é gnosiologia? É a ideia de teoria do conhecimento, em que vai se tentar explicar, tentar compreender a seguinte questão. Afinal, o que é conhecer? Como que se conhece? E aí, então, nós temos todo um desenvolvimento histórico e teórico para tanto. Vamos entender primeiro um desenvolvimento mais histórico, para tentar compreender essa ideia. Vamos pensar lá na pré-história. Por que se pretendia conhecer as coisas? Por que o homem buscava o conhecimento? E a resposta é um tanto quanto simples. Na pré-história, o homem buscava o conhecimento para a sua própria sobrevivência. O homem, então, tentava conhecer o mundo à sua volta para que ele conseguisse escapar de perigos, aí, de acidentes ou então de ataques indevidos, tanto de outros homens quanto de animais e de eventos naturais. Então era um conhecimento voltado para a sobrevivência. Daí vamos para a antiguidade, em que o homem então já conseguiu se estabelecer em um território, já não precisa mais com tanta intensidade se tornar e ser um nômade, e com isso então mudam as relações tanto sociais quanto a própria natureza. E aí, então, o homem, nesse momento, ele vai se utilizar o conhecimento não só agora para a sua sobrevivência, com menor intensidade, mas para a compreensão do mundo à sua volta, para a compreensão dos fenômenos, ou seja, para angariar mais conhecimento, para que ele, então, consiga entender de maneira racional, de maneira lógica, aí o funcionamento das coisas à sua volta. Então, da natureza, dos animais, dos vegetais, regras matemáticas, regras astronômicas e assim vai. Muito bem, após esse período da antiguidade, nós temos aí então, para encerrar essa antiguidade, a queda do Império Romano, a partir das invasões bárbaras, e o início aí da formação dos reinos e, consequentemente, a formação do feudalismo. E com a formação do sistema feudal, nós temos aí, então, uma mudança também de paradigma de como que se conhece as coisas. Deixamos agora, com menor intensidade, o conhecimento para a sobrevivência e para o entendimento das coisas à sua volta, mas se intensifica um conhecimento em favor daquilo que é divino,
para tentar entender aí as palavras de Deus, entender aí como que Deus criou as coisas e quais são aí os projetos divinos para a humanidade. Ou seja, saímos de um conhecimento para a sobrevivência, para um conhecimento das coisas à minha volta, para depois termos um conhecimento voltado à divindade, aquilo que é divino. Muito bem. Se encerra o período da Idade Média, formam-se aí os grandes estados, começamos a ter aí a época da modernidade e tudo mais. Então, nós temos uma outra mudança desse entendimento, desse conhecimento. Agora, não mais voltado para entender o divino. Por quê? Porque foi um momento histórico em que pareceu que a explicação, simplesmente pelo fundamento de Deus, pareceu insuficiente para muitas correntes, para muitos pensadores. Logo, a justificativa era assim, puramente racional. Veja que aí nós temos então uma mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, nós temos o surgimento do momento do iluminismo, o surgimento dos déspotas esclarecidos, nós temos aí então também o advento do racionalismo. Por isso então, um conhecimento que era voltado para o divino, agora vai ser um conhecimento voltado para o racional, para a compreensão das coisas a partir de regras estritamente lógicas, a partir de relações de causalidade, a partir de explicações dos fenômenos que são cientificamente comprováveis. É possível se fazer por meio da experiência. Então nós temos aí um outro momento de conhecimento para o ser humano. Passado esse período, e agora surge uma dúvida entre nós se de fato há uma passagem desse período, né? Temos aí uma idade contemporânea, né? E que alguns vão falar de pós-modernismo, em que nós temos algumas críticas e algumas discussões a partir daquilo que nós conseguimos conhecer nessa busca pelo racionalismo, pela racionalidade estrita. Veja, passamos por alguns fenômenos traumáticos na nossa história. Passamos aí por 2 grandes guerras mundiais. E finalmente, aí temos como um principal evento para essa mudança de paradigma, ou uma talvez mudança de paradigma, a Segunda Guerra Mundial, em que houve um grande espanto de toda a população mundial, em que, por razões, obviamente, desviadas, mas razões científicas, conseguimos justificar o massacre do povo judeu, conseguimos justificar aí um trauma muito grande para as minorias. Veja, obviamente, com uma racionalidade distorcida, mas conseguiram, a partir de uma argumentação dita racional, falar que por A mais B, nós chegamos ao resultado de que um povo pode ser superior a outro, o que mostra o absurdo, né? E daí nós temos então uma ciência que, veja, ela começa a se especializar e a se fragmentar de maneira exacerbada. Pensa só, um dos motivos pelos quais houve o massacre aí, né, o genocídio do povo judeu, além da questão de defenderem aquela concepção de superioridade de povo ariano, né, daqueles que eram os nazistas, ainda assim nós tínhamos a justificativa para o avanço da medicina e também das armas, né, o avanço bélico também dos povos. Então veja, para eu melhorar os remédios, os tratamentos e também as armas, munições, né, e equipamentos militares, eu vou fazer testes com seres humanos. E eu vou fazer testes justamente com aquele povo que é considerado inferior àqueles que são ditos arianos. Então se utiliza aí as armas e tudo mais
contra o povo judeu. Veja, a partir de uma justificativa dita supostamente lógica de inferioridade, eu permito realizar atos que vão contra os direitos humanos. Vamos pensar um outro exemplo que eu gosto bastante de dar em sala de aula, para mostrar essa especialização e fragmentação do conhecimento. Imagine um médico que é especializado em tratamento de fígado. E chega um determinado paciente para ele com um problema no fígado. Ele então se utiliza da medicina mais avançada, os tratamentos mais avançados possíveis para o tratamento do fígado. Mas esse tratamento tem um efeito colateral. E qual é o efeito colateral? Ele ataca, por exemplo, os pulmões, ataca o coração da pessoa. Mas veja, esse médico, ele é especializado em fígado. E ele então se preocupa tão somente com o tratamento do fígado. Ah, mas o tratamento causou danos, aí prejuízos ao pulmão e ao coração. Qual que é a resposta desse médico hipotético nosso, extremamente racional, né, frio e especializado? Eu cuidei do fígado. Veja, faça um exame no fígado. Ele está perfeito 100%? Está. Logo, cumpri o meu papel. Vamos jogar isso também para o direito. Imagine que você é um advogado especializado em contratos. E uma espécie lá específica de contrato. E você orienta o seu cliente a realizar determinadas manobras para que o seu cliente tenha um contrato economicamente eficiente ao final. Que ele então consiga ganhos. Só que para isso, o seu cliente precisa cometer crimes. Veja, nesse exemplo hipotético, o que esse advogado vai falar? Você não queria os maiores ganhos dentro do contrato? Eu, como especialista, te apontei os melhores ganhos dentro de um contrato. Agora, problemas criminais não são comigo. Procure alguém que é especializado. O que nós tiramos desses dois exemplos, então, que eu estou tratando com vocês? Que nesse período aí, sobretudo de Segunda Guerra, notou-se que a ciência perdeu a noção do todo. Ela se especializou e se fragmentou tanto que ela esqueceu que existem outros elementos, outras matérias e outros conteúdos tão igualmente importantes que devem ser preservados. Ou seja, é preciso aí também, além da busca de uma causalidade, além da busca de uma experimentação, que também tenhamos olhos para a ética, olhos para a moral, olhos aí então para nós aí que tem grande importância nesse nosso exemplo, para os próprios direitos humanos. Ou seja, temos aí então essa frustração da humanidade e um momento de revisão dos nossos procedimentos, do nosso modo de agir. O que pode mostrar então que nós temos aí um novo momento de busca de conhecimento. Um momento agora em que o conhecimento ele é voltado não só para conhecer as coisas de maneira racional, mas também que seja uma forma de maneira racional e sustentável, em que se respeite o ser humano, se respeite a natureza, se respeite aí questões principiológicas que são muito importantes e caras para a humanidade como um todo. Então nós temos aí esse novo momento. Alguns de vocês talvez tenham até ouvido falar, para pensar num outro exemplo aí, do pensamento do Zygmunt Bauman, né? E o Bauman falando sobre a modernidade líquida. Muitos de vocês devem ter já tido contato ou ter ouvido falar disso. Mas entender o seguinte, que na modernidade que nós estávamos vivendo, tudo é efêmero. E veja que tudo parece que é passageiro. Você tem, então, relacionamentos amorosos que são passageiros, você tem aí informações, dados que são passageiros, você tem
bens de consumo que são passageiros. Então, veja, a própria cultura, né, não estou querendo aqui criticar amplamente, né, a questão dos relacionamentos seria assim, mas é um indício. Veja, a cultura do ficar, simplesmente, em um momento e não querer mais nada sério, é um indício de ser aí tão efêmero e passageiro as relações amorosas. O desenvolvimento tecnológico, você tem um celular que funciona muito bem, cumpre todas as funções, mas lançou a versão nova. E a versão nova é muito interessante, tem um monte de funcionalidade que você nem vai usar, mas você tem a necessidade de comprar a versão mais nova, independentemente da necessidade. Então veja, tudo então é líquido, se desfaz muito fácil nessa modernidade. E são esses paradigmas que precisam ser quebrados ou precisam ser revisados e que agora que a gente fala de pós-modernidade, né? Do momento então de reflexão sobre essa busca do conhecimento. Tá bom? Muito bem. Se temos todo esse plano histórico para explicar o que é, para explicar então o desenvolvimento do conhecimento, nós precisamos entender o que é conhecimento. E conhecimento nós podemos definir da seguinte forma, que é a relação bipolar entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível, em que o sujeito cognoscente apreende características do objeto cognoscível, tá? Então é como se funcionasse da seguinte maneira, como se eu pegasse, por exemplo, o meu celular e entrasse em contato com ele a partir dos meus sentidos. Ou seja, eu olho para o meu celular, seguro ele, sinto ele com as minhas mãos e verifico então que ele aqui é da cor branca, que ele tem uma capa plástica, que a tela aqui está preta. Ou seja, eu apreendo as características. Eu sou o sujeito cognoscente e o celular é o objeto cognoscível. E eu, sujeito cognoscente, vou me comunicar com esse objeto apreendendo as suas características, entendendo então como que ele existe na realidade a partir das suas características. Esse é o ato de conhecer. Isso é conhecimento. Relação bipolar entre sujeito cognoscente e objeto cognoscível, em que o sujeito cognoscente apreende características do objeto cognoscível. Tá bom? Legal. A partir disso, então, posso perguntar o seguinte: é possível transferir conhecimento? Vamos imaginar o exemplo. Eu estou aqui dando a aula para vocês. Eu estou transferindo conhecimento para vocês? Veja que a resposta é não. Eu não estou transferindo conhecimento para vocês. Diferente. A ideia, na verdade, é a seguinte. Eu, quando estudei essa matéria, na minha época de graduação, pela leitura dos livros, a preparação da aula em si, eu tive um contato com determinados objetos para conhecer. O livro, meu professor de introdução ao estudo do direito, lá nos idos de 2006, e demais anotações que eu tinha, tudo mais, e reflexões. E agora estou falando para vocês aquilo que eu aprendi de características sobre a gnosiologia. Como que vocês estão conhecendo? Vocês estão lendo livros e vocês estão também me ouvindo, vendo eu dar aula. Ou seja, vocês estão tendo um contato com a matéria diferente do contato que eu tive. Ou seja, um contato com o objeto cognoscível distinto do que ele que eu tive na minha época de estudo. Logo, eu não estou transferindo conhecimento, porque se eu estivesse transferindo conhecimento, eu estaria passando exatamente tudo
o que eu sei, o que eu compreendi para vocês, para a cabeça de vocês. Mas não é o que acontece, porque a minha experiência é diferente da de vocês e vocês vão compreender de maneira distinta. Veja, mesmo que nós pegássemos o mesmo livro, lêssemos o mesmo livro, o nosso conhecimento seria diferente. E por quê? Porque o seu raciocínio daria importância para determinados trechos que eu daria importância diferente. Além disso, nós faríamos sinapses, né, dentro dos nossos neurônios de relação entre as ideias de maneira diferente. Eu poderia, por exemplo, relacionar a matéria com um evento que aconteceu na minha vida, enquanto vocês poderiam fazer a relação da matéria a partir de uma música que vocês ouviram. Ou seja, cada um conhece de um jeito diferente. Ou seja, o ato de conhecer, ele é individual, ele é particular. Ele não tem como ser aí compartilhado, transferido para as outras pessoas. Cada um conhece de um jeito. Pode ser que a forma como que conhecemos alguma matéria seja muito semelhante, muito parecida. Cheguemos nas mesmas conclusões, ou até mesmo conclusões muito parecidas. Mas não significa que conhecemos igualmente, tá? Então, o conhecimento não é transferível, ok? Legal, pessoal. Com isso, então, podemos partir para o próximo tema, que é a ideia dos planos do conhecimento. E o que são os planos do conhecimento? São as profundidades, digamos assim, que nós podemos conhecer as coisas às nossas voltas, né? E veja, podemos conhecer de maneira superficial, um pouco mais aprofundada ou até mesmo com a possibilidade de universalizar aquele conhecimento. E temos então 3 planos do conhecimento diferentes. O primeiro plano é o chamado conhecimento vulgar, então o plano do conhecimento vulgar. O segundo é o plano do conhecimento científico. E o último é o plano do conhecimento filosófico, tá bom? Então temos conhecimento vulgar, conhecimento científico e conhecimento filosófico. O que é o conhecimento vulgar? Pessoal, conhecimento vulgar é aquele que é o mais simples, o mais singelo de todos. Por quê? Ele é obtido de maneira imediata pelos nossos sentidos, ou seja, visão, olfato, tato, paladar, né? Então, pelos nossos sentidos, nós conseguimos aprender informações sobre os objetos. Então, naquele exemplo que eu dei do celular, no momento em que eu peguei no celular, eu percebi, olha, é de plástico, tem metal, ele aqui tem parte de borracha, ele é branco, tem uma parte dele que é preta, tem botão de certa maneira, e assim vai. Ou seja, eu, no momento em que entro em contato com aquele objeto a partir dos meus sentidos, eu consigo extrair dele algumas características. Então veja que como primeira característica do conhecimento vulgar é que ele é um conhecimento imediato. Tá? Conhecimento imediato. Agora, eu também posso dizer o seguinte, que o conhecimento vulgar, ele é um conhecimento ametódico. E por que ametódico? Porque eu não tenho uma metodologia própria para o conhecimento vulgar. O que quero dizer com isso? Eu não me utilizo de um próprio raciocínio, uma própria lógica em si para conhecer. Por quê? Porque quando eu entro em contato com o objeto, imediatamente eu já estou aprendendo características dele, sem pensar em todo um procedimento para conhecê-lo. Então veja,
No momento em que você vê alguma coisa, você já tem então o contato com o seu sentido da visão, você já está realizando o conhecimento vulgar. Você já está conhecendo vulgarmente aquele objeto. Por quê? Porque somente a visão já é o suficiente para você aprender algumas das características desse objeto. Por isso, então, veja que ele não tem método próprio. Assim como o conhecimento vulgar também é assistemático. E por que assistemático? Porque ele não precisa estar dentro de uma lógica geral, dentro de um sistema de objetos. Ele não precisa ser coerente com os demais objetos. E por que não precisa ser coerente com os demais objetos? Porque o conhecimento vulgar, ele é também particular. Ou seja, é um conhecimento próprio, único seu em relação àquele objeto. Você, então, adquiriu conhecimento vulgar e, para você, aquele objeto em específico tem aquelas características. Vamos dar um exemplo para ficar simples e perceber essas características? Vamos dizer o seguinte: você está andando na rua, eis que você vê vindo lá de longe, no sentido oposto, uma pessoa. E você olha, assim, espreme o olho e acredita que é seu amigo. Você fala assim, olha, parece as características serem do meu amigo. Vamos parar por aí primeiro. Olha só, você então teve contato com a sua visão, contato visual, com aquele objeto cognoscível, o seu amigo, ou pretensamente o seu amigo, e você então fez isso de maneira imediata e particular, porque foi você mesmo que fez esse contato com os seus sentidos. E você fez isso sem metodologia nenhuma, você estava simplesmente andando pela rua e visualizou aquela pessoa, assim como sem sistema nenhum. Aí você então vai se aproximando e você vai achando, tendo certeza que é a pessoa. Até que você começa a acenar, ô fulano, tudo bom? E aí, tudo bem, não sei o quê? E você vê que a pessoa não responde. Na hora que você chega mais próximo, você percebe que não era o seu amigo, que é um desconhecido, um estranho na rua. Veja, o que aconteceu aqui? Seu conhecimento era verdadeiro? Não era. Você achava que aquele objeto cognoscível tinha determinadas características, mas não se comprovou depois num exame mais acurado, mais preciso. Ou seja, mostrando que o conhecimento vulgar, por ser ametódico, assistemático e particular, né, em relação aí ao objeto, ele também não é preocupado com a verdade. Por quê? Não se busca a comprovação da verdade com conhecimento vulgar. Você simplesmente acredita, por aquela informação prévia, básica e superficial que você tem, que aquilo é verdadeiro do objeto. Mas pode ser que aquilo não seja característica do objeto, ou até mesmo não seja reproduzível, aí, né, possível de ser reproduzido para os objetos que sejam semelhantes, tá? Então veja que é um conhecimento aí de primeiro contato, esse conhecimento vulgar, sem aí qualquer aprofundamento para a compreensão do objeto cognoscível, tá bom? Depois, nós temos um segundo plano do conhecimento, que é o chamado plano do conhecimento científico. E o que é o plano do conhecimento científico? Aqui nós aprofundamos um pouco mais nesse conhecimento. E veja, nos planos do conhecimento, a partir do momento em que você se aprofunda para o próximo plano, não tem como você retroagir para o anterior. Não, pelo menos em condições normais, digamos assim, né? Com situações esperadas. Como, por exemplo, um ser humano normal, se tem um conhecimento científico sobre alguma coisa, ele vai só poder aprofundar esse conhecimento, não retroagir.
salvo por exemplo, uma situação aí triste, por exemplo, de uma doença, alguma coisa desse tipo, que a pessoa perca a memória de alguma maneira. Daí é outra história, né? São acasos aí, eventos aí variáveis que podem acontecer. Mas numa situação normal e esperada, comum, a pessoa só vai aprofundar no seu conhecimento. E o conhecimento científico aqui, ele já muda de figura nas suas características. Por quê? O conhecimento científico, ele agora não é mais particular em relação ao objeto, mas ele é geral. E o que significa ele ser geral? Significa dizer que o conhecimento científico, ele é possível de ser expandido para os demais objetos semelhantes ou iguais. Ou seja, você comprova as características daquele objeto e todos aqueles que pertencem àquele mesmo universo, você comprovadamente consegue dizer que eles compartilham das mesmas características. Então veja, se eu faço um estudo aprofundado do celular, para tentar entender aí o que é o celular por um conhecimento científico, toda vez que eu me deparar com o mesmo modelo de celular, eu conseguirei dizer com relativa certeza que aquele seu outro objeto, que é do mesmo modelo de celular, ele compartilha das mesmas características, tá? Por isso que eu digo que é um conhecimento geral em relação ao objeto, tá bom? Além disso, podemos dizer aí que é um conhecimento mediato e não imediato, mas mediato. Por quê? Porque não é o primeiro contato que eu tenho com o objeto que me faz conhecer, assim como acontece no conhecimento vulgar, mas é um conhecimento que precisa passar por um procedimento, por um filtro para que ele se concretize. É preciso que eu passe por experimentos, que passe por uma lógica, por um raciocínio, aí para eu poder desenvolvê-lo. Por isso ele é mediato. E além disso, além de ser mediato, ele, por ter que passar por procedimentos, ele é um conhecimento metódico. Então ele tem uma metodologia, uma forma própria aí de se conhecer. Eu tenho aí então critérios que eu posso reproduzir, experimentais, né? Critérios experimentais que eu posso reproduzir para se chegar àquele mesmo resultado e identificar as características deste objeto, tá? E também, ele é um conhecimento sistemático, porque ele precisa ser compatível com todo o sistema e a generalidade de objetos cognoscíveis que tenham alguma razão de semelhança com ele. Ou seja, eu não posso contrariar regras gerais, né? Regras aí abstratas que eu tenha aplicáveis a esse objeto cognoscível. Por isso ele deve ser, então, sistemático. E veja, além de ser, então, mediato, metódico, sistemático, geral em relação ao objeto, ele é um conhecimento que é preocupado com a verdade. Porque a partir do momento em que você faz experimentos para comprovar aquele objeto, significa então que você está preocupado com as características essenciais, que realmente aquilo que possa ser reproduzido como parte integrante daquele objeto. Então eu tenho aí uma preocupação com a veracidade das características que eu apreendo. Ou seja, eu vou então comprovar se aquilo que eu observei num conhecimento vulgar se mantém, ou então é outra característica, e que qualquer outra pessoa que reproduza esse meu experimento consiga chegar às mesmas conclusões que eu. Tá bom? Vamos pensar, utilizando aí um exemplo nosso atual, né? Vamos pensar aí nas pesquisas que estão sendo havidas com o coronavírus. Veja que nós temos aí o mapeamento
né, genético do coronavírus feito por diversos países, inclusive pelo próprio Brasil. Por que se faz esse mapeamento? Porque posso aí descobrir formas de buscar a cura, buscar a vacina, buscar aí remédios. E eu posso compartilhar as minhas conclusões com outros laboratórios, com outros cientistas, para que eles também desenvolvam a sua própria pesquisa. E se eles duvidarem de alguma conclusão nesse mapeamento, esses cientistas poderão reproduzir o experimento para verificar se aquilo está certo ou não, porque toda a metodologia está exposta pelo cientista que desenvolveu o primeiro experimento. Tá bom? Muito bem. Com isso, então, podemos agora discutir, dentro do plano do conhecimento científico, as chamadas estruturas do conhecimento científico. E temos 3 estruturas do conhecimento científico. Nós temos a tipologia, nós temos as leis e nós temos os princípios. Tá? O que é a tipologia? Tipologia, gente, é classificar. É a ideia de classificação. Veja que, quando vocês estudaram biologia, por exemplo, vocês se depararam com diversas classificações. Reino animal, reino vegetal, reino fungo, né, reino das bactérias, assim vai. E daí, esses reinos eram divididos em famílias, filos, gêneros, espécies e tudo mais. Por que tinha essa divisão? Porque no momento em que você identifica características semelhantes entre espécies, e daí então, no caso, entre objetos cognoscíveis, eu posso agrupá-los todos no mesmo objeto, no mesmo grupo. Posso classificá-los todos no mesmo grupo e fazer as suas devidas ramificações. E por que fazer isso? Um motivo muito simples, para facilitar o entendimento, para facilitar o conhecimento. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, que um estudioso que se depara com um estudo classificado, já totalmente dividido, para ele é muito mais fácil identificar regras básicas que regem aquele grupo de espécies, aquele grupo de objetos cognoscíveis. Então veja, se ele vai tentar estudar um gato e ele sabe que está dentro de uma espécie lá de gato, né? Ele já vai então saber que está dentro dos felinos, que está dentro do reino animal. Por isso, aquele objeto cognoscível, aquele animal, precisa compartilhar todas aquelas regras, né, e características do reino animal e dos felinos para poder ser classificado. E daí então ele só vai fazer a distinção para as demais espécies para dizer que é uma espécie nova, ou então colocar aquele animal em uma espécie já existente, verificando a compatibilidade das características. Então, tipologia serve justamente para facilitar o conhecimento, tá? E deixá-lo organizado, obviamente. E para o direito? Como podemos falar para o direito essa questão da classificação? Veja que quando você abre o seu vade-mecum, abre, por exemplo, o Código Civil, vocês verificam que ele está dividido em parte geral, parte especial, por exemplo, no Código Penal, parte geral, parte especial. O direito civil está dividido, por exemplo, em livro lá da parte geral, livro das obrigações, livro do negócio jurídico, você tem a parte lá de bens, você tem a divisão em capítulos, em títulos, em também seções, subseções, você tem a divisão entre artigos, parágrafos, incisos, itens, alíneas, ou seja, tudo para facilitar o entendimento da matéria e a localização da matéria. Imagine se o Código Civil ou o Código Penal estivesse com a matéria toda misturada. Um artigo falando sobre direito das sucessões, o artigo seguinte falando sobre bens,
o outro artigo falando sobre obrigação, outro falando sobre capacidade da pessoa, outro falando sobre domicílio. Tudo nessa ordem, aí tudo misturado. Veja como fica difícil identificar as matérias, localizar as matérias. Por isso da importância da tipologia. Veja as diversas disciplinas que vocês estudam na faculdade. Direito civil, direito penal, processo civil, processo penal, economia, né? E assim vai. Veja que é uma forma tipológica de tratar também o curso de direito. Você divide em ramos, senão você teria uma confusão. Imagina o professor entrar na sala de aula para tratar sobre direito e ele falasse sobre qualquer assunto relacionado a direito. Entra outro professor, fala sobre qualquer assunto relacionado a direito. Como que você vai entender aí o funcionamento dos diversos ramos? Fica muito difícil. Por isso que é necessário aí, então, e é prudente que se faça a tipologia, tá bom? Além da tipologia, nós temos as chamadas leis. E o que são as leis? Leis são descrições de fenômenos, da relação entre fenômenos que ocorrem dentro da nossa vida, né? Dentro do nosso mundo, digamos assim. Que veja, quando eu falo, por exemplo, a descrição da lei da gravidade, eu descrevo um fenômeno de atração aí ao centro da Terra dos objetos. Quando eu falo de outras leis da física, eu estou falando disso também. Quando eu falo da lei da oferta e da demanda dentro da economia, né, também estou falando de outra lei. Aquelas que têm aí uma relação própria aí de, sobretudo, causa e efeito. Mas veja, eu não tenho só leis que tratam de causa e efeito, mas eu tenho também aquelas leis que são próprias aí compreensivo-normativas, aquelas que não dizem como as coisas são, como as coisas aí funcionam, uma relacionada com uma consequência, uma causa diretamente relacionada a uma consequência, mas aquelas leis que dizem como as coisas devem ser. E o que significa dizer as coisas como elas devem ser? Que eu tenho uma relação aí entre essa não causa, mas vou chamar de causa para ficar mais fácil, que não necessariamente leva a uma consequência. Pensa no direito. O direito, quando você tem alguém que praticou um crime de homicídio, ele obrigatoriamente vai para a cadeia? Necessariamente vai para a cadeia? Não. Ele deveria ir, porque a norma diz qual que deve ser a consequência, mas não necessariamente ela pode ser aplicada. Pode ser que a pessoa consiga se manter foragida, pode ser que ela tenha agido em legítima defesa e por isso não se aplica aquela consequência, pode ter aí diversos motivos, né, por exemplo, um erro judiciário que impediu ele de ser aí punido pelo crime cometido. Pronto, eu tenho aí então essas normas aí, essas leis que são diversas dessas leis aí causais que são próprias da natureza. E cuidado, quando eu falo de leis dentro da estrutura do conhecimento científico, eu não estou falando só de leis jurídicas. Leis jurídicas são outra coisa. É tema que nós vamos tratar lá para frente. Leis aqui, eu estou falando de leis do conhecimento científico, que é essa descrição dos fenômenos ou da relação entre os fenômenos. Como eu falei, da lei da gravidade, lei da oferta e da demanda, e assim vai, tá bom? Isso são as leis, que são então descritivas dentro do conhecimento científico. Agora, eu tenho também os chamados princípios. E o que são princípios? Para entender princípios, nós precisamos inicialmente entender uma ideia anterior, que é o chamado juízo. Pessoal, o que é juízo? Juízo, a gente pode falar de maneira aí metafórica, que é a molécula do conhecimento. Ou seja, é a fórmula mais simples de se conhecer alguma coisa. Se fôssemos traduzir para termos mais técnicos, nós podemos dizer que um juízo é a atribuição de um predicado a um
sujeito, tá? Então, o juízo é a atribuição de um predicado a um sujeito. Vamos imaginar o seguinte. Vamos dizer, eu falo assim, o celular é branco. Vamos pensar, termos linguísticos. O sujeito é o celular, predicado branco. Então, o celular é branco. Eu atribuí um predicado a um sujeito. Logo, eu fiz aí um juízo sobre aquele objeto. Eu realizei um juízo, então, na minha cabeça sobre aquele objeto, tá? Agora, esse juízo, eu posso falar que ele pode ser um juízo de realidade ou um juízo de valor. O juízo de realidade é esse que eu acabei de fazer para vocês, em que eu uso a estrutura do SEP, ou seja, sujeito é predicado. Então eu falo uma característica de fato, da realidade daquele bem. E veja, eu falei, o celular é branco. E o celular, de fato, ele é branco. Não tem como eu discordar dessa ideia. Logo, eu fiz um juízo de realidade. Por outro lado, eu tenho também o chamado juízo de valor. E o que é o juízo de valor? Juízo de valor é aquele, então, que eu vou dizer que um sujeito deve ser predicado. Ou seja, eu não estou atribuindo uma característica, né, um predicado, que é da própria natureza daquele sujeito. Mas eu estou atribuindo aí um predicado que eu entendo que seja atribuível àquele sujeito. Vamos pegar o exemplo do celular de novo. Eu falo o seguinte, que o celular é útil. Eu estou falando que ele, na sua natureza, é útil. Veja que isso não é verdadeiro. Porque pode ser útil para mim, mas para vocês aí que estão me assistindo, não é útil. Por quê? O celular não é de vocês, vocês não têm contato com esse celular, vocês então não podem utilizar as suas funcionalidades, logo, o meu celular não é útil para vocês. Veja então que eu atribuí uma característica que não é da natureza daquele objeto. E por isso mesmo, eu posso falar aqui que eu atribuí então um juízo de valor. Eu realizei um juízo de valor em cima desse objeto. E por isso ele não está, assim como o juízo de realidade, na fórmula do SEP, mas sim na fórmula do S deve ser P. Tá? Pensa naquilo que eu acabei de falar das normas jurídicas. Que não necessariamente alguém vai ser preso. Por quê? Porque as normas jurídicas, elas estão aí, na sua natureza, recheadas por juízos de valor. Elas dizem como as coisas devem ser e não como as coisas são. Não são descritivas, mas são prescritivas. Prescrevem como as coisas deveriam ser. E se elas não forem realizadas da forma como ela diz, então há a possibilidade de aplicação de uma sanção. Tá bom? Muito bem. Voltando para os juízos. O juízo, então, pode ser de realidade ou um juízo de valor. E o juízo também pode ser simples, como pode ser também composto ou complexo. O juízo simples é aquele em que eu atribuo só um predicado, e o complexo ou composto aí é aquele em que eu atribuo diversos predicados. Então eu falo, o celular é branco, é de plástico, é de metal, tem botão, tem isso aqui, etc, etc, etc. Quando eu faço esse juízo que é complexo, é composto de vários predicados, eu estou fazendo um raciocínio. Eu chamo isso de raciocínio, tá bom? Legal. Aí nós temos esses juízos
próprios nossos, e temos aquilo que nós chamamos de juízos fundamentais. E o que são juízos fundamentais? São juízos que nos dão a garantia, né, da certeza da verdade. Ou seja, são aqueles juízos que são estruturais. Veja o próprio nome, juízos fundamentais. Juízos estes que então estruturam, estão na base de todos os demais juízos, raciocínios que serão realizados, que serão feitos posteriormente em sequência. Então veja que juízos fundamentais, então, são aqueles que nos dão garantia da certeza aí da verdade. Tá? Então, eles garantem para nós aquilo que é certo, indiscutível. Tá bom? E nós já vamos ver exemplos disso em breve. E sabe qual é outro nome que eu posso dar para o juízo fundamental? Eu posso chamar esse juízo de princípio. Pronto. Princípio, então, é um juízo fundamental. Aquele que, então, me dá garantia, me dá certeza de que todo o conhecimento desenvolvido a partir dele é verdadeiro. É uma verdade aí que, para aquela ciência, é indiscutível. Tá bom? Um outro detalhe que vocês precisam também gravar aí, saber bem. Juízo, eu falo juízo, quando a ideia está ainda na minha mente, ainda faz parte do meu raciocínio, da minha racionalidade. No momento em que eu expresso esse juízo, seja pela fala, seja pela escrita, pela gesticulação, qualquer meio que seja, no momento em que eu expresso um juízo, eu dou outro nome para ele. Eu chamo de proposição, tá bom? Então a expressão de um juízo é chamada de proposição. Cuidado que não é preposição, é proposição, um O, tá bom? Muito bem. Com isso, então, podemos dizer o seguinte, que nós temos 3 aí espécies de princípios dentro das ciências em geral. E, de novo, cuidado para não confundir princípio com princípio jurídico. Porque princípio jurídico é aquele voltado estritamente para o direito. E é outra história. Estamos falando de princípios do conhecimento científico. E temos, então, 3 espécies de princípios. Os princípios omnivalentes, tá? Que são aqueles princípios que são aplicados a todas as ciências. Temos os princípios plurivalentes e os princípios monovalentes, tá bom? Então, omnivalentes, plurivalentes ou então monovalentes. Os princípios omnivalentes, também chamados de princípios universais, são aqueles, então, como eu disse, aplicados a toda e qualquer ciência. E existe só uma categoria de princípios que são aplicáveis a toda e qualquer ciência, que são os princípios da lógica. Tá? Veja, aquilo que está previsto na lógica deve ser aplicado a toda e qualquer ciência, porque se foge da lógica, não tem como se fazer ciência. Porque se não tem lógica, você não consegue derivar ideias. Então, veja que, como juízo fundamental de todas as ciências, está a própria lógica. Tá? Então, por exemplo, uma coisa é igual a ela mesma? Por exemplo, eu sou igual a eu mesmo? O computador é igual a ele mesmo, ao próprio computador? Só pode ser sim a resposta. Não tem como uma coisa ser diferente dela mesma. Porque se for diferente, violou o princípio da identidade. Você então não tem como reproduzir ideias e características porque você não tem nem a base para isso. Tá? Uma coisa é diferente das outras que não sejam ela mesma? Sim, também. Você é diferente de mim, o computador meu é diferente do computador seu, e assim vai.
mesmo que sejam da mesma marca, mesmo que sejam gêmeos as pessoas, elas têm características que são diferentes, ela tem aí coisas que são diferentes. E por isso, então, uma coisa não pode ser igual à outra que não seja ela mesma, tá? Ela vai ter aí no seu conteúdo, na sua essência, alguma coisa que é diferente. Por isso, nós temos aí como a lógica como a base para todas as ciências. Por isso que são princípios omnivalentes ou princípios universais, tá? A seguir, nós temos os princípios aí regionais ou plurivalentes, que são aplicáveis a uma parcela das ciências, a parte das ciências. E aqui nós temos, por exemplo, as ciências naturais, que são regidas pela causalidade. Então, a biologia, a física, a química são todas regidas pelo princípio da causalidade, diferente das ciências humanas, que não são regidas propriamente pela causalidade. Se aproveitam em parte da causalidade, mas nem sempre. Então veja que você tem grupos de ciências que seguem aqueles princípios. Logo, as ciências, então, os princípios plurivalentes são aqueles que se aplicam parcialmente às ciências, a um grupo de ciências. Por fim, nós temos as ciências, os princípios, monovalentes. E os princípios monovalentes são aqueles que são aplicáveis a uma ciência apenas. Vamos pensar no direito. O direito tem princípios que são aplicáveis somente a ele, como, por exemplo, o princípio da legalidade. Então, que só se pode, para os particulares, pode-se fazer tudo que não esteja proibido pela lei. Né? Ou então, na legalidade dentro do direito penal, que só há crime se houver lei anterior que o defina, e não há pena sem prévia cominação legal. Podemos falar de culpabilidade. A pessoa só é considerada culpada após o trânsito em julgado da decisão. E assim vai. Tantos outros princípios propriamente jurídicos que só se aplicam à ciência jurídica. E por isso são princípios monovalentes. Tá bom? Pessoal, então era isso que eu queria trabalhar aqui com vocês, tá? Nessa aula de gnosiologia, tá bom? Que foi principalmente, aí de forma bem resumida, os principais pontos que foram trabalhados nas nossas aulas aí, anteriormente, tá? Espero que tenham compreendido e seguimos aí então adiante com o resto do nosso curso, tá bom? Muito obrigado aí e até a próxima.